chegou no nosso horário, o Francisco vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, da nossa querida mentora Joana de Ângeles. E é o capítulo 90. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se deve desenvolver e aprimorar. Quando nós começamos, geralmente, a frequentar a casa espírita e começamos a estudar e a ler, nós começamos a ter uma outra visão e começamos, normalmente, a enxergar alguns defeitos. O maior problema é que a gente começa a enxergar os defeitos nos outros, não os nossos, né? E aí nós começamos a julgar que fulano está egoísta, ciclano está autoritário, começa dentro do lar, começa no trabalho e já começa com o esquecimento de um dos, digamos assim, mais comuns ensinamentos de Jesus, que não julgueis para não ser julgados. Então nós já começamos julgando. Isso já vai criando certas barreiras psicológicas e espirituais entre nós e o outro. E cada vez mais nós vamos julgando e achando que a pessoa não está seguindo o mesmo caminho que nós, porque é muito fácil a gente ser cristão na casa espírita, com todo mundo que pensa parecido. Agora, com quem não pensa, né, na fila do banco, na direção, é muito complicado. Então, a gente acaba que vai se afastando dessas pessoas que não pensam como nós. E a gente vai se isolando. E como a nossa mentora nos diz aqui mesmo, a essência da vida, né, da evolução, é o relacionamento, o interrelacionamento. Então, o mais importante é todo esse estudo que é baseado no Evangelho do Cristo, é ser aplicado em nossas ações, em nossas atitudes, na relação com o outro. E o que eu no estudo que eu fiz para o preparo, eu me atentei exatamente para a questão do o primeiro e maior mandamento que Deus nos deixou, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho que se a gente não está amando o próximo, é porque a gente não está se amando verdadeiramente. Então fica a dica para que a gente olhe principalmente para dentro de nós, para a gente conseguir, eu acho que o auto-amor, se amar, e temos um roteiro muito bom que é o Evangelho do Cristo, e a partir daí a gente vai ter muito mais facilidade para entender o outro, aceitar o outro e amar o outro. E viver como a gente tem que realmente viver. Em comunidade, em fraternidade e em coletividade. Tá? Uma boa palestra a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, esse nosso mestre querido, mestre de amor, de bondade, que nos traz todos os exemplos, todo o caminho que devemos percorrer. Agradecer a Joana de Ângeles, a mentora dessa casa, por essa casa tão abençoada que nos recebe e nos acolhe com tanto carinho. Estamos aqui, mestre querido, junto a Ti, para receber as Tuas bênçãos, os Teus ensinamentos, estar aqui para compartilhar aquilo que Jesus nos trouxe. Pedimos, Joana, envolva o nosso querido Fernando na palestra e no estudo que ele trouxe para compartilhar conosco nessa noite. Graças a Deus. Eu tô ligado? Agora tô. Tudo bem. Vamos lá, gente. O salão tá enchendo.
Pensei que o pessoal ia emendar o feriado. Muito bem. E aí, por falar em véspera de feriado, o tema não poderia ser mais apropriado. A gente vai falar um pouquinho de trabalho. E, sinceramente, não sei quem inventou, mas provavelmente não tinha o que fazer, né? Quando inventou isso. Né? Para que trabalhar? Tem algumas mensagens, alguns ensinamentos do Espiritismo que, confesso a vocês, por mais que eu ainda não me dobre a eles não deixam de ecoar na minha cabeça. E entre algumas afirmações, tem do nada é por acaso. Às vezes a gente esquece dessa mensagem, a gente lembra e tenta entender, embora seja ainda bastante difícil, pelo menos para mim, certas coisas a gente conseguia entender o significado, mas não dá para duvidar que existe um. Embora você ainda não entenda, não enxergue, não pode afirmar que não existe. Né? E um deles, por exemplo, é com relação à ordem, os capítulos com que Kardec foi construindo o Evangelho e as perguntas que foram sendo feitas. E aqui a gente tem um misto de coisas que Kardec colocou desta forma e outras que a espiritualidade ou respondeu desta forma. E é sempre bom a gente sempre que está lendo o Evangelho lembrar não do conteúdo simplesmente, mas do contexto, né? A época que foi escrito, a época que isso foi codificado e talvez para aquela época algumas perguntas se resumissem em alguns termos e algumas explicações que para aquela época bastavam. É claro que para a gente hoje existe um entendimento um pouco maior pelos ensinamentos que a gente já absorveu, mas é importante a gente ler e reler para a gente ver na entrelinha. Bom, o capítulo de hoje, na verdade a parte de um capítulo de hoje, vem com ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é o capítulo 25. E o capítulo 28, um pouco depois, vem dito que pedi e obtereis. Que em princípio, você olhando os dois títulos, parece, bom, parecido. Ajuda-te e o céu te ajudará, pedi e obtereis. Lendo você vê que é parecido, mas não é a mesma coisa. Dando aqui para vocês, começando de trás para frente, claramente esse capítulo do ajuda-te e o céu te ajudará, tem uma mensagem assim que se a gente fizesse o extrato do resumo da síntese, primeiro faça a sua parte. E aí a boa pergunta é, mas qual é a minha parte? Na dúvida, uma coisa por exclusão a gente pode proceder, que parado não vai vir no colo da gente. Eu posso não saber exatamente o que eu tenho que fazer, o quanto que eu tenho que fazer, com quem, por quem, onde. Mas uma coisa a gente pode ter conclusão: algo precisa ser feito. Algum tipo de ação precisa partir de mim do que simplesmente a intenção. Então esse capítulo aqui preza muito por isso e diz que de uma certa forma, num dito popular, o universo conspira a favor daqueles que a sua parte o fazem. Então vamos começar a explorar um pouquinho esse capítulo e trocar um pouquinho com vocês do que eu pude absorver. Diferente da última vez que a gente esteve aqui conversando de um capítulo bastante longo, né? Esse capítulo é razoavelmente curto. O ajuda-te e o céu te ajudará é a primeira parte, depois ele tem observar os pássaros do céu, onde ele coloca aquela coisa, quer dizer que nenhum deles passa fome, a eles é provido tudo que eles precisam para sobreviver, o necessário sempre será encontrado por eles, e no final, não vos inquieteis pela posse do ouro. E aí a gente pode até desmembrar isso numa outra oportunidade, quando a gente fala da posse e quando a gente fala do ouro, tá? Então vamos lá, nós ajuda-te e o céu te ajudará. E aí a primeira questão é aquilo que eu falei, tá, mas como é que a gente pode se ajudar? Se eu tenho que fazer a minha parte antes de pedir ajuda a alguém, como é que eu posso me ajudar? E aí eu comecei a dar uma olhadinha, comecei a conversar. E de novo, por exclusão, a gente pode começar a parar de se atrapalhar, que já é uma forma da gente se ajudar. Então eu não sei se vocês já ouviram, mas inclusive isso é um título de livro,
que é o princípio da autossabotagem. Por mais incrível, né? Parece uma coisa meio doentia, né? Uma coisa meio que esquizofrênica e, sei lá, masoquista. Mas a gente se sabota. Quando que a gente se sabota? Por exemplo, resumindo de novo, quando a gente se expõe a situações as quais a gente sabe que não tem estrutura, que não tem vontade, ou que não tem capacidade, e isso tem que ter uma certa humildade pedagógica para poder assumir isso. A gente não tem como suportar aquela situação. E a pergunta é, mas por que se expor a ela então? Então é uma coisa às vezes que eu costumo brincar com o pessoal. Se a gente não quer chorar, para que foi no velório? Se eu não resisto a mais um brigadeiro ou um pedaço de pizza, o melhor que eu faço é tentar ficar na frente deles. Se eu sei que eu não tenho essa capacidade. Se eu sei que, poxa, assim, humildemente assumindo, cá com meus botões, sozinho no toalete ali, só eu e o espelho, eu digo o seguinte, eu não sei conviver bem com pessoas que têm uma opinião contrária da minha. Principalmente quando são coisas óbvias, veja bem, para mim. Mas quando é óbvio, discutir o óbvio para mim não é uma coisa que me atrai, que me seduz. Pelo contrário, me incomoda profundamente. Então eu te pergunto, para que dar de bom samaritano e abrir a discussão com uma pessoa dizendo para ela, qual é a sua opinião? Se eu não estou disposto a escutar a opinião dela. Então talvez fosse melhor do que eu tentar mudar a pessoa, tentar começar a me mudar. Primeiro aceitando que se eu tenho uma opinião, ela tem todo o direito de ter a dela. E não é o fato que ela tenha a dela que eu posso deixar de ter a minha, contanto que ela me convença que ela tenha muito mais do que opinião, ela tem argumentos. Se eu sou uma pessoa extremamente inquieta, por que eu vou me entregar a um trabalho extremamente meticuloso de autoplanejamento, que precisa ser feito em etapas e revisado a cada instante? Se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e sou mais da planejação do que do planejamento, talvez seja melhor eu entregar para alguém a liderança de um determinado projeto, porque eu não vou saber conduzir aquilo, porque eu fico ansioso muito mais pelo final do que pela condução. Ou seja, gente, a autossabotagem mostra para a gente o seguinte, amigo, princípio básico, se conheça. E comece a desligar esses mecanismos que te atrapalham. A autossabotagem, inclusive, automaticamente transfere para você uma coisa chamada autoprofecia. Tenho certeza que não vai dar certo. Já sei que hoje vai ser um daqueles dias. Hoje eu devo encontrar aquela pessoa e tenho certeza que ao encontrar, vai ser uma desgraça. Então não tenho nem certeza se eu vou encontrar, mas no caso de encontrar, uma certeza tenho. E aí pode ser que nem aconteça. E aí veja bem, se não acontecer, pelo incrível que pareça, a gente faz por onde aconteça. Porque a gente não pode se conformar de ter uma opinião sobre nós mesmos errada. Então, se eu disse que tinha que acontecer, mesmo que não aconteça, eu vou fazer por onde involuntariamente que aconteça, para que no momento que aconteça eu possa dizer, sabia. Então, a primeira mensagem que chega é a do autoconhecimento. A primeira mensagem que chega é: cuidado com as situações com quem você se expõe, aos compromissos que você assume, às promessas que você realiza. E talvez a gente não tenha pensado nisso antes, mas eu garanto que com um pouquinho de tempo de contato, não com o espiritismo, com qualquer tipo de outra doutrina, principalmente religiosa, nos chega a seguinte informação: agora que você já sabe, saiba que quando errar, errarás 2 vezes. Pelo fato e pelo conhecimento. Ah, não, mas... E aí é complicado, né? Porque a gente querer fazer o download, ou o upload, ou então apagar essa informação do nosso arquivo, é complicado. Porque agora que ela já veio, a gente sabe aquilo que eu disse para vocês no início. Por mais que não, ecoa na cabeça da gente, por mais que a gente ainda tropece, fica ali aquela mensagenzinha piscando para você. Já não era mais para você proceder desse jeito. Já não era mais. E junto com ela vem todo o acalanto, todo o aconchego da doutrina, dizendo para você, mas não tem problema, a gente está em evolução. Se a gente já soubesse de tudo, a gente não estava frequentando a escola. Então, se a gente está aqui, é porque a gente ainda precisa aprender. Então,
Então, como já foi dito aqui outro dia por um palestrante, vamos assumir, e aí vai nos doer menos, assuma logo, que somos todos espíritos repetentes. Né? Estamos aqui na minha época, segunda época era, né? Quando a gente repetia de ano, fazia a segunda época. Então era dada uma segunda chance, se não uma terceira até às vezes, ou não dava a quarta porque você era convidado a frequentar outro estabelecimento escolar, não mais aquele. Mas assim, a gente vai repetir enquanto a gente não aprender, ou enquanto melhor, a gente não provar que aprendeu. Porque vir para cá receber a informação, essa é a primeira parte. E aí, como o Francisco colocou, ser cristão dentro de uma casa cristã, show de bola. Eu fico até com vergonha de não ser. Mas lá fora, aí outros... Até porque eu tenho meus álibis, né? Eu fiz por quê? Mas porque também, você viu também a criatura, o que ela fez? Aí não dá, né, amigo? Não há santo que aguente, né? Não, deveria aguentar. Deveria aguentar porque a gente já escutou várias vezes que tem que aguentar. Até porque se não aguentar, a falha está mais em você do que em alguém que por acaso tenha provocado. Ou seja, a gente já sabe. Então essa primeira partezinha a gente tenta descobrir como é que a gente pode viver um pouquinho melhor tropeçando menos, tá? Bom, e aí começa a se falar sobre a lei do trabalho. E ele fala que o progresso é filho, é descendente, ele procede, e não precede, mas ele procede do trabalho. Ele falou inclusive numa determinada parte que se Deus não desse o trabalho ao homem, os seus membros seriam atrofiados, a sua cabeça não estaria desenvolvida, o seu progresso estaria comprometido. Esse tal do trabalho. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho, porque a gente pensa em trabalho, a gente pensa literalmente naquele CLT, carteira de trabalho, por aí vai. Mas assim, trabalho, de novo eu falo a vocês, vamos lembrar 1856, né, o termo, como é que foi criado. E se a gente quiser recuar mais ainda, 2000 e poucos anos atrás, o que Jesus se referia como trabalho, por exemplo. Mas, de qualquer forma, ele coloca o trabalho como uma questão de progresso. Daí a gente começa a entender que num trabalho de seara de luz, de mãos unidas, dos domingos, a última coisa que a gente deseja é que a gente faça um trabalho assistencial. Não, amigo, você chegou aqui para eu te levar para um outro degrau, para ficar no mesmo degrau e eu ficar te apoiando. A pergunta é, eu não vou te apoiar da vida. E existem vários outros que mereceriam esse apoio também, então não é justo. Eu preciso tirar você desse ponto que você está e colocá-lo no outro ponto. Agora, para eu tirar você desse ponto e colocar em outro ponto, tem toda uma infraestrutura para isso, tem todo um projeto para isso, tem todo um trabalho para isso, mas tem uma condição. Você tem que querer sair desse ponto. Então, principalmente o pessoal que trabalha no social, a primeira mensagem é essa, tá, entendi já como é que está a tua situação. O que a gente pode fazer para melhorar? Não vamos ficar olhando para o retrovisor. O que te fez chegar até aqui, beleza, por mais que a gente entenda, converse sobre, não vai mudar o que já passou. Mas o que a gente pode conversar para daqui para frente ser um pouquinho diferente? E todo o tempo que a gente quer isso, que as pessoas venham para cá, se evangelizem, que essa é, digamos assim, é a disciplina, é a matéria que a gente tem para passar nessa escola, seja, é a doutrina espírita. Então se evangelize, adquira conhecimento, bacana, já que está aqui, vai ter lá também o seu ganho material, até a sua doação material, mas tem também outros trabalhos que eu posso exercer com essa pessoa, mas eu preciso mostrar para ela o seguinte, amigo, você precisa querer. E de fato hoje, gente, não é para eles, é para todos nós. Voluntário ou involuntariamente, o que a gente tem foi o que a gente buscou, de alguma forma. Seja em outras vidas, ou seja principalmente nessa. Porque, de novo, uma coisinha que fica aqui na minha cabeça, porque eu escutei 1, 2, 3, 4, aí você lê, você conversa, vai numa aula, o professor fala a mesma coisa para você num curso. A razão das provas, dos desacertos e dos momentos não muito agradáveis que a gente passa nessa vida, grande parte não se deve ao chamado karma ou dívidas anteriores. Geralmente, a maioria das vezes, o que a gente está experimentando nessa vida é fruto desta própria vida. Numa ação justa de ação e reação, de que não dá para colher manga se eu estou plantando maçã. Então vai ser nessa vida, de preferência, que eu tenho ajustes a fazer por desvios que eu tive de rota. Bacana, desvio pelo meu mau conhecimento, desvio porque ainda erro, bacana, mas
de fato errou e de fato deve se responsabilizar pelo erro. Não existe culpa, existe responsabilidade, um pouco diferente, tá? Então quer dizer, poxa vida, e agora eu vou deprimir, eu vou me enterrar num buraco porque eu errei. Não, beleza, encara, mata nos peitos, vida que segue. Mas a responsabilidade é sua. Não seria justo passar a mãozinha e vou fingir que não aconteceu. Vamos dar aqui um del no computador e pronto, sumiu. Isso aqui não é bem assim. Queríamos ter aquele aparelhinho, né? Dos Homens de Preto lá, do filme, né? O cara bota lá e pronto, esquece tudinho, acabou, limpou. Não temos essa possibilidade. Tentamos às vezes, mas não temos essa possibilidade. Fernando, mas falar de trabalho no momento desse que a gente está vivendo, e aí eu acho assim, especialmente Rio de Janeiro, a gente teve assim uma coincidência de fatos, de momento e de pessoas que, olha, caprichamos. Caprichamos. Não sei tanto, né, gente? Porque, por exemplo, amanhecer como amanhecer hoje, eu vi a notícia que aconteceu em Londres, eu falo, caramba, gente, é um por semana. Meu Deus, que momento né, de rebuliço na cabeça das pessoas está sendo lá. Mas quando a gente fala aqui no que nos toca mais de perto, o Rio de Janeiro está complicado. Então, como eu já disse outras vezes para vocês, o escritório da gente é em frente lá à Assembleia, então, a Assembleia Legislativa, então a gente consegue participar, quer queira ou não, auditivo, visual, como você quiser, ou às vezes até fisicamente, se você quiser realmente passar na hora que está acontecendo, desse rebuliço. E eu entendo, gente, que deve ser muito, 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 muito complicado. Então, essa semana eu escutava que os servidores aguardam ainda uma decisão em relação ao salário de abril. Caminhamos para a segunda quinzena de junho. Considerando que grande parte de nós convive com uma realidade que é acabou o salário, mas ainda sobra mês, você imagina o que é você estar 2, 3 defasado. E aí você começa a comprometer plano de saúde, começa a comprometer escola de criança, de remédio, de alimentação, de lazer. Isso então esquece, deixa para a próxima encarnação, de jeito nenhum. E assim você vai vendo esse aperto e daqui a pouco você liga a televisão e você vê que, caramba, o que falta para você não paga, eu acho que nem a arruela do brinco da orelha esquerda que foi comprada. E aí você fala, gente, quanto dinheiro, quanto desvio, quanta coisa errada. E eu estou pagando essa conta? Cara, por que tem que pagar essa conta? Não me chamaram para jantar e eu cheguei agora, sentei de gaiato na mesa, na hora que o garçom trouxe a conta, eu que tenho que pagar? Eu nem comi. É complicado pra caramba. Então a gente, assim, vê a cara de certas pessoas lá. Claro que tem aquele grupo que está ali na baderna, que está ali na bagunça, não sabe nem qual é a causa, mas não quero saber quem pintou a zebra, só quero jogar o resto da tinta. Então, está ali no efeito manada. Mas você olha para a cara de outras pessoas e fala assim, cara, sabe aquela pessoa que, por menos naquele momento ali, já perdeu um pouco da esperança? E as pessoas precisam do trabalho, precisam de um emprego, precisam reconquistar uma coisa que eles estão sentindo falta, chamada dignidade. Não tem vergonha nenhuma de pedir se eu estou precisando, Fernando, mas é muito duro a gente saber que eu vou ter que pedir por quanto tempo. Agora, sabe o que é engraçado, gente? Pelo menos na minha área de atuação, eu converso com 2 tipos, né? Vira e mexe, eu encontro com pessoas que falam assim, poxa, Fernando, se você souber de alguma coisa, legal, maravilha. E encontro de um outro lado com pessoas que também falam para mim o seguinte, Fernando, você não sabe de alguém que esteja querendo, que possa fazer? E aí, gente, eu vou me referir a qualquer tipo, lembre de qualquer tipo de trabalho. Desde uma poda que você precisa para o seu jardim, um conserto dentro de casa, ou uma pessoa para fazer uma tarefa no seu escritório de capacitação técnica. A pergunta que às vezes eu me faço, sério, é por que essas pessoas não se encontram? Tanta gente querendo um emprego, tanta gente querendo gente boa para trabalhar. Eu posso colocar aqui uma situação para vocês. Vira e mexe, a gente leva 2, 3, 4 meses, se a gente contar os últimos 12, procurando uma pessoa ou outra. E aí, veja bem, é claro que hoje a gente está num momento da crise, onde menos é mais. Eu tenho que fazer mais com menos. Então, eu tenho menos pessoas, portanto, eu tenho que ter pessoas mais capacitadas. Não dá mais para ter empresa como se fossem patas gordas, entendeu? Onde eu preciso de 10, eu boto 15, que aí qualquer coisa... Não dá mais para ser assim. Então, o custo de pessoal é um custo muito pesado. Então, eu preciso botar gente capacitada, portanto, eu não posso dar emprego por favor. Eu tenho que dar emprego por mérito.
Mas, de fato, hoje tem uma coisa meio esquizofrênica socialmente falando aí, que é gente procurando gente, gente querendo gente, mas gente que não encontra com gente. E aí algumas pessoas, algumas empresas falam assim, mas sabe o que é? Eu tenho encontro com algumas pessoas, mas não estão preparadas, não estão capacitadas, a mão de obra não está capacitada. Geralmente o que eu digo para eles, mas amigo, a obrigação de capacitar a mão de obra é da empresa, não é do mercado. Se você bota um funcionário para dentro, você tem que lembrar que ele não vai crescer por fotossíntese, né? Você vai ter que investir na capacitação desse pessoal. Agora, concordo com você, para aqueles que, de novo, querem mudar de degrau. Então, semana passada eu conversava com os jovens daquele CIEP, aquele de São Conrado, eu e um outro grupo de profissionais, e uma das coisas que a gente conversou com eles foi exatamente isso. Com o advento da robotização, por exemplo, para linha de produção de automóvel, uma porção de gente perdeu emprego. Mas teve muita gente que mudou de trabalho. Então, onde você tinha que dar 20 pontos de solda num chassi de carro, e agora com o robô você consegue dar 5 pontos, o que expõe a menos temperatura o chassi e enfraquece menos, mas agora o braço humano não vai, então vai o robô. E aí com essa, o soldador que estava ali perdeu emprego. Mas teve soldador que saiu dali e foi trabalhar na parte de capotaria. Teve soldador que saiu dali e foi trabalhar na linha de montagem de rodas e pneus. Agora, teve soldador que saiu dali e foi para o mercado de trabalho, porque ele só sabia fazer aquilo. E aí, por que eu estou colocando isso? Chega um momento, através desse capítulo, que ele mostra o seguinte, amigo, extrapola o teu potencial. Se você acredita que você veio para cá como uma centelha divina, eu te pergunto, do que você é capaz? Garanto, não sei o quê, mas muito mais do que você imagina. Se a gente parar para pensar aqui o seguinte, eu já pintei um quadro? Não, nunca pintei. Então como sabes se você não é um grande pintor? Se você nunca se dispôs a fazer. Então às vezes talvez seja melhor a gente dar um passo e tentar fazer algo diferente e buscar aquele valor que talvez eu acho que eu não tenho, ou nem me toquei, eu não sabia que eu não sabia. Se expõe. Se você agora acabou de se deparar com a função seguinte, olha, eu não sei fazer. Ok, agora eu vou procurar saber fazer. Vou procurar me aprimorar. E talvez essa empregabilidade e essa trabalhabilidade aconteça. Mas está aqui, é a lei do progresso. Caminha para frente. Você pode até diminuir a marcha a ponto de achar que a gente não está nem se movimentando. Mas a doutrina deixa claro que para trás o espírito não anda. Ele anda a largos passos, a pequenos passos, mas a caminhada é para frente. Isso é assim, inexorável. Bom, aí eu trago esses exemplos de trabalho para vocês. 500 existem na internet. E aí a gente vai lá, procura um pouquinho da fonte para saber se não é fofoca, se não é meme, aquela coisa toda, né? Então tá ali, essa moça Kelly Catiani, belo nome, ficou famosa por foto compartilhada em redes sociais. A cabeleireira perdeu todos os móveis quando a casa alagou. Tá? E ela está ali dentro de um barco, aproveitou a cadeirinha espreguiçadeira para lavar ali o cabelo da sua cliente. E ela passou a fazer o seu serviço, claro que de forma extremamente mais moderada, né? Controlada, mas talvez fosse melhor do que ficar parada chorando pela desgraça que ocorreu. Menino passa em primeiro lugar em escola federal estudando com livros do lixão. Filho de pasteleiro e catadora de lixo, ele estuda com os livros que a mãe trazia do lixão. Thompson fez 895 pontos de um total de 1000. Enem. E a gente sabe que adoraríamos que talvez o nosso filho tivesse chegado, nosso filho que estudou em escola particular, com todo o investimento que fizemos dele, e tadinho, não é porque ele é incapaz, é porque é difícil pra caramba fazer 895 pontos em 1000 dentro de um Enem. Eu não consigo nem entender a conta que eles fazem da pontuação. Eu não consigo nem entender. As minhas filhas já me explicaram 2 vezes. Não, pai, depende, porque depende. Se você, por exemplo, você responde tudo, mas aí, se todo mundo acertou é porque foi muito fácil, então eles têm lá um fator. Não sei fazer a conta. Mas assim, é difícil pra caramba. Quase 900 pontos em 1000, tá? É muito difícil. Milionária chinesa trabalha como faxineira para dar exemplo aos filhos. Então aquela moça lá com aquele nome tem propriedades avaliadas em milhões de dólares e ela trabalha há 15 anos para administração urbana por $228. Então tem ali uma fotinha dela arrumando lixo, tem uma fotinha dela varrendo, e ela faz isso para dar um exemplo para os filhos.
E isso não fica muito longe não, porque junto com esse daqui, com esse exemplo aqui, a gente vai pegar de diversos bilionários que existem no mundo, que já tomaram em vida a decisão de grande parte de todo o seu patrimônio estar doado, porque eles entendem que herança é um péssimo negócio para deixar para os outros. Entendem que do jeito que eles construíram, o melhor legado que eles podem deixar é ensinando os filhos a construir também. Mas jamais do tipo, mais de meio caminho andado. A gente pode até achar bonito, mas se a gente fosse o filho de um pai assim, a gente fala, pô... Faxineira junta dinheiro e compra apartamento de frente para o mar. Com um bom humor e muita disposição, Rita construiu um patrimônio de inveja. Ela comprou um apartamento de 155 metros quadrados. Com certeza, ela se privou de diversas coisas ao longo desse ajuntamento que ela foi promovendo. Com certeza, dessa economia que ela foi realizando. Não estou dizendo também que é para ela, uma grande conquista, é isso, respeito, pronto, procede. Foi uma grande conquista para ela, foi um objetivo. E aí a gente já começa a ver uma outra coisinha, né? Qual é o objetivo das nossas atitudes, né? O que eu pretendo fazer? Como é que eu me vejo amanhã? De novo, eu não estou olhando para o retrovisor, tá, já choveu, já encheu, já perdi. Tá, beleza, isso eu já sei. E... Tá bom, nasci, foi aqui que eu fui colocado, papai do céu não erra, se eu colocou aqui, esse é o lar que eu precisava, com os pais que eu precisava, nas condições que eu precisava, tá. E me dá o limão, eu faço a limonada. Qual o melhor exemplo que eu posso deixar? Qual é a minha missão aqui? Qual é a forma que eu posso me ajudar melhor? Qual é o meu objetivo? Qual é o ponto que eu marquei lá na frente e isso se tornou a minha meta, para que eu buscasse isso? Através dessas buscas, o capítulo coloca para a gente claramente que assim se desenvolve o intelecto. E aí eu estou lembrando para vocês que no nosso último bate-papo aqui, a gente botou aquele bonequinho, a gente botou assim, entre outras coisas, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Esta busca... é trabalho estudar, é trabalho aprender para poder ensinar, é trabalho poder aprender para repartir. E eu estou desenvolvendo automaticamente esses dois, porque os dois não caminham juntos. E a gente lembrou naquela época, pessoas intelectualmente extremamente bem desenvolvidas, mas ainda com falhas morais ainda de lamentar. Ou às vezes ao contrário, pessoas que não tiveram oportunidade de se desenvolver intelectualmente, mas de uma moral invejável. Uma se comunica com a outra, tanto que a gente vem para cá estudar espiritismo para ajudar no nosso desenvolvimento moral, então eu venho aqui para aprender intelectualmente e para me ajudar moralmente. Mas a gente sabe que embora um coatue com o outro, um não depende do outro. Mas são dois trabalhos. Ponto número 2, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Assim aqui está colocado. Ou seja... dá para conhecer o espírito pelas atitudes do corpo. O que são as atitudes do corpo? Como você procede, o que você fala, o jeito que você pensa, os comportamentos que ainda você tem e insiste em ter, e por aí vai. Esse é o espíritozinho que realmente está aqui em segunda época. Esse é o espíritozinho que voltou para aprender e provar que realmente aprendeu, tem que passar por essa nova existência. Não o corpinho de matéria de cada um de nós, mas é esse espírito. Então, qual é o caminho para a gente começar a se conhecer? É como se a gente andasse com uma GoPro o tempo todo, uma câmerazinha, só que em vez de voltado para os outros, que é mais fácil a gente olhar o dos outros, pegasse essa câmerazinha e voltasse para a gente. E fizesse um filme de 24 horas nosso para no final do dia, já com mais tecnologia que Santo Agostinho, que fazia toda aquela puxada, mas com um pouco mais de tecnologia, a gente assistisse o nosso próprio filme. As caras que a gente fez, as palavras que a gente disse, os gestos que fizemos e também as palavras que a gente não disse, os gestos que a gente não fez. E a gente começa a avaliar e começar a conhecer um pouquinho esse eu mesmo. Que às vezes é engraçado, né? A gente olha para uma sala dessa, a gente consegue ver todo mundo, só não vê a gente mesmo. Então talvez a gente precise de algum tipo de recurso para começar a mostrar quem a gente é, para a gente poder se conhecer e ver o seguinte...
O que este espíritozinho aqui precisa de burilamento aí, de lapidação, para melhorar, vai? Porque não tem graça nenhuma ter que voltar para aprender de novo, vai? Poxa, de novo, sentar, saber que o professor vai dar aquela matéria, aquela que eu não aprendi, então já começa a virar bloqueio, já começa a ficar com raiva. E não vai adiantar, porque vai ter que passar de novo, amigo, não tem jeito. Ninguém vai aliviar essa. A época primitiva antecede o mundo material, que por sua vez antecederá a era dos valores espirituais. Então ele mostra aqui no capítulo o seguinte: é por essa busca, é por esse desenvolvimento que o mundo vai se transformando. Então algumas coisas que naquela época eram extremamente normais de acontecer, já vivemos numa época que pelo menos nos incomoda. E acredita, porque é isso que é dito pra gente. Então a gente é assim, eu acho que são certos postulados que estão dentro do espiritismo, e a gente fala assim, pô, tem que acreditar, né? Tá aqui, tá dito. Vai chegar a época que nem pensar naquilo a gente vai fazer. Já houve a época que por muito menos a gente matava o outro. E poderia ter socialmente defendido e explicado, porque foi em prol da minha honra. E aí a gente tem uma grande passagem aqui dentro do Evangelho falando sobre os duelos. Hoje já nos incomoda um pouquinho. Você fala, caramba, né, gente? Poxa, não foi nem um ato impensado, né? Porque o fulano deu tantos golpes de faca, ou deu tantos tiros. Gente, pelo amor de Deus, não foi só um sem querer. Realmente foi uma ação... Nossa, que derrame de emoção é esse? Então isso já te incomoda. Acredite, vamos caminhar para um momento que a gente não vai nem pensar que isso existe. Se hoje já é uma dificuldade para a gente, que a gente está trabalhando e já a gente está um pouquinho melhor em perdoar, já vivemos a época que perdão de jeito nenhum, hoje já admitindo a hipótese que a gente precisa perdoar, que beleza, vamos passar por uma época que a gente não vai mais perdoar. Por quê? A gente não vai se ofender. Então esse é o caminho que está mostrando. E por que isso vai acontecer? E como que isso vai acontecer? No estudo, no empenho, no enfiar a cara, na vivência. Vou ter que ficar meio chamuscado mesmo, tomar umas pancadas aí. Mas é assim que a gente vai aprendendo. Não vai aprender a se botar dentro de uma cúpulazinha de vidro todo protegido. Tem que começar a desenvolver esses anticorpos aí, que para alguns organismos é mais fácil, ou para os outros mais difícil, mas a gente precisa desenvolver os anticorpos emocionais, sociais e principalmente aqueles que vão facilitar o progresso moral. Ainda dentro do trabalho, a gente começa agora nessa parte, eu particularmente gosto disso dentro da internet, que são as curiosidades. Então a gente tem lá a notícia, a gente corre em cima da notícia e começa a pesquisar. Com o advento do Google, gente, é um espetáculo, né? É o que eu falo para vocês. É muito bom, muito bom. Sabendo perguntar, você não precisa dormir com dúvida nenhuma. Aliás, eu tenho até minhas dúvidas, eu acho que mesmo não sabendo perguntar, porque o Google é tão bom que por aproximação a gente vai chegando na resposta. E quando ele desconfia que você escreveu errado, ele pergunta para você, será que você não quis dizer? Então assim, dá para saber tudo, em qualquer mecanismo desse de busca, um espetáculo. E aí a gente pegou a palavra trabalho, por exemplo, isso estava dito, eu fui lá dar uma olhada, começar a ver outras pessoas falando sobre. Olha que loucura, gente. No Antigo e no Novo Testamento a palavra trabalho aparece 152 vezes. Então vou repetir, quando a gente começou, algum tempinho atrás, nada é por acaso. Não foi por falta de vocabulário. Pelo contrário, né? Às vezes a espiritualidade capricha tanto no vocabulário que a gente complica para entender. Né? Mas tem várias outras coisas. Agora eu tenho que começar a entender o seguinte, ao que ele se refere quando ele fala trabalho? Em que contexto ele colocou essa palavra trabalho dentro das 152 vezes que ela aparece? Por exemplo, ele disse assim, Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está lá em João 5, de 1 a 17. Incessante. Trabalhou, trabalha e trabalhará. Idem eu. Então, está sempre em movimento. Isso também é trabalho. O que contraria a lei do trabalho neste contexto? A inércia. A omissão. A falta de atitude. A falta de movimento. E aí a pergunta é, o que a gente pode considerar como trabalho, então? Apenas aquele que é remunerado? Porque isso é uma questão também importante, isso é colocado quando a gente fala de felicidade, por exemplo.
E eu acho que uma coisa que está ligada à felicidade é um estado de realização. Quando eu me realizo em algo, quando eu me realizo com alguém, quando eu me realizo num lugar, aquilo me traz uma sensação boa que eu chamo de felicidade. Então pode ser um dos estados de ser feliz, estar feliz. E realização, para cada um, é extremamente subjetivo. Eu posso ter para um médico, por exemplo, a realização, salvar uma vida. Eu posso ter a realização para uma mãe e para um pai, criar um filho. Eu posso ter a realização para um investidor em botar 10 e pegar aquele capital remunerado no melhor resultado possível, no menor curto espaço de tempo. E aí sempre lembrando com o quê de ética. Então o que é a realização? Se não o alcance daquilo que você pretendia, daquilo que você tomou como missão. Essa é a realização que eu vou buscar no meu trabalho. Então o meu trabalho pode ser remunerado? Pode. Porque ele tem uma finalidade. Mas eu também tenho que considerar que trabalho para um estagiário, por exemplo, não é nem ganhar dinheiro, mas é ganhar experiência. Eu posso considerar que é realização e que é trabalho uma pessoa que se prontifica a vir no domingo e fazer um trabalho voluntário. Tanto é um trabalho que tem regras, tanto é um trabalho que tem disciplina. Não é porque eu sou voluntário que eu posso chegar à hora que eu desejo. Afinal, é domingo. Eu cumpro ordem, amigo, desculpa, de segunda a sexta. Domingo, até Jesus descansou. Até Deus descansou. Então, pelo amor de Deus, eu não vou chegar aqui e você vai fazer o seguinte, tem que chegar a tal hora, tem que sair... Tem regra, senão você vai ser realmente convidado ou a entender que aquilo precisa ser feito, ou então, olha, muito obrigado pela sua cooperação, muito obrigado pela sua vontade, mas infelizmente não é assim. Porque a gente sabe que isso aqui funciona como uma engrenagem. Então, se tiver uma roldanazinha dessa aqui que não está trabalhando bem, vai afetar. É tudo encaixadinho. O pessoal da cozinha vai preparar o lanche, para isso a palestra tem que ser feita, e aí, por favor, cozinha dá o lanche, porque depois o pessoal vai pegar o leite, e vai pegar o leite e depois vai passar pelo social, ou seja, está tudo engrenado. Se alguém resolver trabalhar de uma forma da sua vontade, porque acha o seguinte, eu sei uma forma melhor, você pode até saber, mas traga para a gente, conversa, a gente combina e a gente executa. Mas não faça de livre e espontânea vontade, porque já existe um planejamento. E isso é trabalho. Educar filho. Bota trabalho nisso. Eu me lembro que uma vez, né, minha mãe falou assim, ela estava muito tristonha, né? Que ela falou assim, nossa, o trabalho de dona de casa não aparece. E aí estava naquela, acho que provavelmente alguém deve ter dito assim, bom, quem trabalha aqui dentro é o papai, né? Papai trabalha, papai que vai para a rua buscar dinheiro para sustentar a gente, né, mãe? Você é a dona da casa. E ela falou assim, poxa, muitas vezes eu quero inverter. Ficar aqui o dia inteiro, não aparece esse trabalho. Dá muito trabalho. E existe ali uma realização. E existe ali uma gratificação, e existe ali uma recompensa. Então, é tantas oportunidades que a gente tem de trabalho, por isso o capítulo coloca de forma sucinta, pequena e direta o seguinte, amigo, movimente-se. Se parte da sua realização hoje está bloqueada por um contexto sobre o qual você não tem gerenciamento, o que é? Eu tenho um preparo, mas não tenho um emprego que aceite no mesmo nível esse preparo que eu tenho, não é por isso que você deveria ficar de pijama dentro de casa. Existem muitas outras coisas que você pode fazer. E quem sabe que não é que na hora que eu comecei a me movimentar, o universo conspirou a favor, que eu acabei conhecendo, acabei vendo, acabei me deparando e o negócio aconteceu? Não sei. Mas provavelmente se aconteceu, mérito seu. Não deve ter sido por acaso. Né? Erraram a cabeça de quem apontou ali para receber aquela graça. Terminando. Pronto, vamos tocar o cartãozinho. Segundo a compreensão moral, então essa partezinha final lá do capítulo diz o seguinte, essas palavras de Jesus, quando ele começa, né, a falar sobre o trabalho, sobre o progresso, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho. Ali não está dito, peça que alguém lhe pegue no colo e caminhe por você. Eu dou a luz. Tá bem, eu compreendo que realmente, poxa, no escuro ainda por cima, mas mesmo no vale das sombras, eu posso continuar acreditando. Então peça a luz. E com certeza essa luz ali, não necessariamente é somente essa.
mas a luz do esclarecimento. E ela vai ser dada. Ou, aliás, ela já está sendo dada. A gente aqui não está ainda com a tecla SAP ativada para poder realmente entender essa mensagem, que talvez esteja chegando por uma questão de desconexão num idioma que parece que a gente não reconhece. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Está lá naquela oração, né, que o Pai nos ensinou. E não nos deixeis cair em tentação. Então está aqui, pede. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-nos. Então a gente sabe que os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, já que estamos, entre aspas, à mercê dessa influência espiritual, peça que os bons estejam sempre com você. Lhe intuindo, lhe protegendo, lhe guiando. Peça. E como o anjo de Tobias vos virão de guias, pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Olha que loucura, gente. As intuições. Aquilo que vem, que você fala assim, nossa, cismei, não fiz e não olha como é que foi bom. Será que foi cisma tua? Ou de novo, por um mérito seu, por uma conexão divina que você teve, a espiritualidade está ali querendo o teu bem. Batei a vossa porta e ela vos será aberta. Portanto, volta ao início do bate-papo, cuidado com a porta que você bate, porque ela vai ser aberta. E o problema não é ter sido aberta, foi você de não ter sabido escolher a porta correta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Talvez a gente tenha que pedir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, não sei. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Olha só, já é a terceira vez que eu te peço. Se não for possível fazer, beleza, eu não te incomodo mais. Mas eu não vou ficar aqui pedindo. Isso é uma coisa que eu não gosto de ficar dependendo dos outros. Sei que vos sereis abandonados as vossas próprias forças e as suas próprias quedas que sofredes constituirão a punição do vosso orgulho. Ou seja, queridão, é contigo mesmo. Então, se a gente não puder te ajudar, porque também você não está fazendo por onde ser ajudado, não pense que aquilo que está recebendo, ao contrário daquilo que gostarias, é fruto do nosso envio. Não! É a situação que você mesmo se colocou. Ponto. Toma que o filho é teu. É o que está dito na nossa leitura. Eu sempre gosto de botar pet, porque isso no curso do ano passado deu pano para manga, né, Joãozinho? Deu pano para manga lá no curso, para a gente falar de pet. Mas aí nesse pedido, nesse desejo, lembrem o seguinte, desejo pelo melhor. Aí eu estou aqui pelo melhor, gente. Se é o seu melhor, se é o melhor da comunidade, se é o melhor do teu próximo, como quiserem. Mas pensem no melhor. Cuidado quando a gente cai naquele vício de, mediante algumas situações que nos levam, ainda é o mal que existe, a gente querer o mal de alguém. Ah, a primeira condenação saiu, bem feito, é muito pouco ainda. Gente, não lhe cabe. A gente não sabe o que a gente foi, a gente não sabe o que a gente será, portanto, cuidado. Porque está dito aqui o seguinte, na mesma moeda que julgares, serás julgado. Então, cuidado para não dar tiro no pé. Desejo da realização. Tem nada mais bacana, talvez nada mais iluminado, e aí eu acho que só quando chegar esse momento a gente vai saber, da gente realmente ter uma certeza de missão cumprida. A pior coisa vai ser se esse filme acabar e a gente falar assim, poxa, mas eu tinha tanto ainda para fazer e para falar. Então, tomara que a gente realmente tenha uma sensação, quando chegar o nosso momento, que chegará para todos, segundo a Iraci diz, é a notícia que ela queria, esse bafão que ela queria dar, então chegará para todos e qualquer um, assim, é que a gente possa chegar lá com tipo assim, poxa, bacana, mas valeu a pena. Acho que eu parto dessa tranquilo. E desejo de ser feliz, que eu não vou falar muito porque vocês têm lá um congresso todo falando sobre esse segredo da felicidade. Mas uma coisinha que eu deixo aqui encerrando para vocês, que eu ainda procuro aprender, muitas vezes eu esqueço ainda, que o segredo não está no local, com quem você está nesse local, nem na quantidade de tempo que você fica nesse local, e nem da quantidade de recursos que você possui para estar naquele local. A felicidade está muito mais no estado de espírito e no estado do espírito. A felicidade virá junto com o seu desenvolvimento moral, e aí sim é o estado do seu espírito,
E virá através de um estado de espírito, quando a gente tiver certeza de que a gente está 24 horas, 7 dias por semana, amparado por aqueles que só querem uma coisa, só uma coisa, o nosso bem. Boa noite para vocês, obrigado, e tenho aí um bom resto de feriado, quer dizer, início e resto de feriado.